Pessoal, boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Yura, sou treinadora de basquete aqui em Mineira, também sou doutoranda no Laboratório de Pedagogia, de Estudos em Pedagogia do Esporte aqui na Unicamp. Eu estou aqui com o Fernando Goulart, acho que melhor ele mesmo se apresentar, né? A gente vai falar um pouquinho sobre educação esportiva tardia e ninguém melhor que ele mesmo para se apresentar um pouquinho. Maravilha. Então, meu nome é Fernando, eu sou educador em atividades físicas esportivas do SESC São Paulo. Eu trabalho atualmente no SESC Jundiaí, mas antigamente eu trabalhava em Bauru. Então, são 6 anos, um pouco mais de 6 anos aí de SESC. Mas antes, eu sou formado desde 2010, então tem um tempinho aí já. Então, eu trabalhei com treinamento também, com as categorias de base daqui da minha cidade, que é Santa Adélia. Trabalhei um pouquinho com treinamento com as equipes de vôlei da Unesp em Bauru, quando eu morava lá. Então, eu trabalhava com o voleibol masculino de quadra, adulto, né? E também trabalhava com vôlei de praia masculino e feminino. E trabalhei também por um tempo com vôlei de praia. Então, trabalhava no centro de treinamento da Ágata, que foi vice-campeã olímpica, lá em Paranaguá, no Paraná. Então lá era uma coisa bem legal, porque era um mix, né? Então tinha um projeto social, então tinha aquele contexto de projeto social, mas também tinha um contexto de treinamento, de esporte para rendimento, para os atletas chegarem um pouco mais à frente. Então tinha esses dois contextos no mesmo local. Então era bem bacana. E aí depois foi para o SESC e é isso. E é isso. Legal, né? A gente tem aí uma pessoa com um currículo com certeza vasto, com bastante experiência também nesse assunto que a gente vai falar hoje, que é a iniciação esportiva tardia. Só para comentar, eu também passei um tempo pelo esporte universitário, hoje também tem uma turma de jovens que estão iniciando na prática de forma um pouco mais tardia, né? Então, acho que a gente tem bastante coisa para compartilhar. Você um pouco mais na prática, experiências práticas, vou trazer um pouquinho do que a gente tem também dentro da pedagogia do esporte e vai ser um bate-papo bastante legal. Então, para a gente começar, né, eu gostaria de falar o que é iniciação esportiva tardia, né? Tem um artigo da Larissa Galati, do Marcos Pimentel e do Roberto Paes, no qual eles falam que a iniciação esportiva tardia é o primeiro acesso com a prática sistematizada de uma nova modalidade em uma fase um pouco mais tardia, né? Jovens adultos ou até mesmo idosos. E aí a gente vai compartilhar um pouquinho do que a gente tem em relação à experiência no campo prático dentro dessa área. E aí, só para trazer um pouquinho também do panorama aí na literatura, fiz uma busca bem rápida, assim, nada muito sistematizado, para entender. Esse não é um tema que eu estudo, né, no meu doutorado, também no meu mestrado, mas é um tema que me interessa por ter atuado um pouco nesse contexto e também por estar atuando agora também com jovens adultos. E aí eu fiz uma busca no Google Scholar primeiro, com as palavras iniciação esportiva primeiro, e aí veio quase 30 mil itens, né, em todos os artigos, mas quase 30 mil. E quando eu coloquei a palavra tardia, depois de iniciação esportiva, esse número já é 6 vezes menor, sendo que muitos deles ali não tratam especificamente da iniciação esportiva tardia. Também fiz uma busca bem rápida no portal de periódicos da CAPES e fiz essa mesma brincadeira. Quando eu coloquei iniciação esportiva, me retornou 356 artigos. Quando eu coloquei a palavra tardia na frente, vieram só 8 artigos. Então, realmente, a gente ainda não tem muita literatura em português aqui no Brasil sobre esse tema. Então, com certeza, é um tema bastante desafiador para a gente trazer embasamento científico, né? Então, vamos aprofundar um pouquinho do que a gente tem em experiências práticas, Fernando. Eu queria que você me falasse um pouquinho quais são os desafios que você encontrou na prática ao lidar com esse contexto, com esses praticantes de iniciação esportiva tardia. Maravilha. Bom, acho que primeiro, antes de mais nada, acho que é preciso entender qual que é o contexto que eu trabalho atualmente, né? Para que isso tudo faça um pouco mais de sentido. Então, para quem não conhece o SESC é uma instituição que é uma instituição não formal, de educação não formal. Então, a gente tem uma orientação de trabalho voltado para o esporte, como que eu posso dizer?
aquele esporte que você pode praticar, né? Aquele esporte que você tem um local, a possibilidade de um local para você praticar uma modalidade, um esporte de participação. Então, a gente tem um programa de esportes, né? E dentro desse programa de esportes a gente tem o esporte adulto. Então, o esporte adulto é uma turma que é direcionada para pessoas entre 16 e 59 anos, então é uma faixa etária bem grande, né? E aí começa a primeira questão, né? O primeiro problema, porque além de ser uma faixa etária enorme, e a gente tem em várias modalidades, então tem vôlei, tem basquete, tem futebol, tem várias modalidades diferentes, mas eu trabalho especificamente com voleibol. Então eu tenho na mesma turma um aluno que começou a jogar semana passada, um que está começando hoje e um que tem 10 anos de experiência. Então é um X enorme, é uma questão gigantesca, né, porque além da iniciação tardia que eu tenho que lidar com aquele aluno, com aquela pessoa, então eu tenho todos os outros alunos que têm expectativas diferentes, que têm visões diferentes da modalidade, do esporte, então eu tenho que aprender e entender como trabalhar com todo mundo, como fazer aquela experiência ser significativa para todo mundo, como fazer aquilo ter sentido, né? Então, é uma das coisas que eu procuro sempre orientar e trabalhar com os meus alunos é que todo mundo é responsável pela aprendizagem de todo mundo, né? Isso que é uma coisa importante. Então, eles têm essa dimensão, têm essa noção de que eles precisam contribuir, principalmente com essas pessoas que estão começando, né? Porque acho que para ficar mais claro, né, o trabalho é orientado com base no aluno como centro, né? O aluno é o centro da atividade, o aluno que é o centro da estruturação da atividade. Não, mas como que isso acontece? Possibilitando, oportunizando que ele tenha voz na turma, que eles tenham possibilidade de discutir os conflitos, de conversar, de tratar de assuntos que normalmente o professor decide sozinho. Então, todos os momentos que eu tenho oportunidade, possibilidade de oferecer que eles participem da turma nas tomadas de decisão, nos processos que a turma de coisas simples, né, desde escolher um número que vai jogar no campeonato até decidir de que forma que a gente vai receber um aluno novo, né? Então, todas essas questões a gente orienta, conversa na turma, e sempre de uma maneira mais leve possível. Não é uma coisa simples, de fato, né? De forma nenhuma é uma coisa simples. Mas acho que é importante entender que, mesmo trabalhando com iniciação esportiva tardia, que é 10, 15% dos alunos ali que nós temos, tem uma gama, uma enorme de outros alunos que estão na mesma turma e a gente precisa abarcar todo mundo, receber bem todo mundo, fazer com que todo mundo se sinta bem na turma, né? Então isso é o mais complexo. Boa. Fernando, você levantou já uma série de desafios e também já trouxe algumas estratégias, né, para ajudar aí com esses desafios. Então, uma das coisas o Fernando comentou, né, essa característica diversa dentro de uma faixa etária ampla, né? Então, pode ter gente que tem 10 anos de experiência nessa modalidade, tem gente que vai ter pouca experiência, né, que não, às vezes não teve nem experiência com nenhuma modalidade esportiva de uma forma sistematizada, né? Talvez é um contato ali na escola, mas não teve de fato nenhuma vivência com esporte sistematizado. E aí, dentro dessas características diferentes, também encontramos diferentes objetivos, né? Ou seja, não é fácil a vida do treinador, da treinadora que trabalha com Não. esse contexto, né? Mas aí você também trouxe algumas estratégias legais, né, para serem trabalhadas. E eu destaco que você comentou de colocar o aluno, a aluna, o praticante no centro do processo. Eu acho que isso é ponto-chave, né? Mesmo quando a gente fala de uma modalidade coletiva, os alunos e o praticante são centro do processo, por isso que é importante a gente estar atento a essas características e também a essas modalidades, né? E aí eu vou aproveitar, Fernando, dentro dessa sua fala, depois eu já tenho até uma pergunta também, mas eu vou aproveitar para trazer um pouco do que eu tenho de leitura dentro da pedagogia do esporte, que acho que é um pouco mais assim meu papel também, você vai contribuindo com as experiências práticas.
é de que tem um estudo de um canadense chamado Jean Coté, que a gente estuda bastante aqui no app, né? Ele vai falar um pouco desse contexto aí de participação de adultos, jovens, que também estão em processo de iniciação esportiva. E aí ele comenta dessas mesmas características e objetivos diversificados, né? Que a diversão é algo muito importante, né? O prazer pela prática, né? Se engajar na prática pelo prazer de praticá-la. Isso envolve diferentes motivos e objetivos, né? E isso e também não exclui, Fernando, a necessidade e a vontade de competir de forma um pouco mais recreacional, né? Não colocar a vitória e a derrota como centro desse processo, né? Mas a necessidade a vontade de jogar e competir é algo também inerente, né, dessa prática. A gente precisa saber lidar com isso, estabelecendo metas que vão além do desempenho, né? Não é exatamente esse o foco. E aí ele comenta aqui que é importante promover um ambiente positivo para relações, como você comentou. Todo mundo é responsável pela aprendizagem de todo mundo ali, e é importante que isso ocorra num ambiente positivo, porque de outra forma, provavelmente isso também não vai acontecer, e é um processo, é longo, não é da noite para o dia, e ao longo desse processo vão entrando pessoas com características diferentes, né? Então, realmente é um desafio. E ao promover esse ambiente positivo, colocar algumas estratégias, como você comentou, estar atento, né, às percepções, às opiniões dos praticantes ali desse contexto é essencial, promover o respeito mútuo, engajar a pessoa na prática, fazer ações de integração. Então, por exemplo, tanto em atividades quanto até extra-quadra, extra-campo, fazer um churrasco, fazer uma confraternização. Eu sei que você, de vez em quando, faz algumas Sim, sim. confraternizações, bastante também tive uma experiência aí no esporte universitário, a gente sempre fazia algumas ações nesse sentido, né? E essa é uma ação que vai gerar a promoção de um aspecto bastante importante que o Cotê vai falar, que é a conexão, né? Ele vai falar de quatro Cs que eu vou comentar ao longo da nossa conversa, e ele traz ali a conexão. E eu queria já aproveitar e fazer uma pergunta, antes de falar de outros itens, além da conexão que o Jean Coté traz. Qual foi seu maior desafio em relação a essa diferença de característica e objetivo que você já enfrentou aí na sua prática? Olha, acho que desafios são as coisas que mais acontecem, né, durante a prática. Eu acho que a primeira coisa é me entender enquanto facilitador, enquanto mediador, não enquanto o detentor de todo saber, o professor mesmo. Acho que é a parte mais difícil, é você entender que em determinados momentos não é você que vai tomar as decisões, que você vai possibilitar que outras pessoas discutam aquilo que normalmente você costuma resolver. Então, inicialmente, não é fácil, não é fácil. Às vezes você fica meio relutante, assim, sabe, de aceitar que, não, tudo bem outra pessoa resolver uma questão da turma, né? Tudo bem uma pessoa decidir alguma questão da turma, alguma pessoa que faz parte da turma, lógico. Então, acho que essa é o primeiro ponto que vem na minha cabeça, assim, que é você se colocar num processo de mediador e não de professor, né, nesse primeiro momento. Depois, talvez o segundo momento talvez seja o planejamento. Então, depois que eu comecei a trabalhar, a olhar um pouco mais atentamente para essas questões dentro da turma, porque esse também é um processo, né, você entender que tem essas pessoas que estão começando, que são diferentes e que elas precisam ser incluídas, precisam ser entendidas, a gente precisa entender qual que é o papel daquela pessoa ali. Então, planejar passou a ser uma coisa extremamente essencial, né? Lógico, sempre foi muito, sempre tem que ser essencial mesmo, mas a partir do momento que eu entendi que essas pessoas precisavam de uma atenção especial, então o planejamento, entrou no planejamento essa atenção, esse cuidado, e se pensar junto com os outros alunos em como a gente ia receber esses alunos, como a gente ia fazer com que eles se sentissem bem na turma, porque você imagina, você está na sua casa, de repente um dia você resolve, vou aprender a jogar basquete, vou no SESC porque eu quero aprender a jogar basquete.
Nunca joguei basquete na minha vida. Então eu chego lá, a Yura é a professora lá da turma. Olha, professor Yura, é a minha primeira aula de basquete. Aí eu olho para a quadra, tem um monte de gente já jogando, fazendo jogada, enterrando, fazendo cesta e tudo mais. E aí, como é que a gente faz? Então, parece um. Corrente, né? É, isso acontece muito, isso é bem comum, sabe? Porque normalmente essas pessoas elas não têm muito acesso à prática, né? Se você imagina, se você quer pensar agora, por exemplo, eu quero aprender basquete, eu tenho 35 anos, nunca joguei basquete, onde eu vou jogar basquete? Onde eu vou aprender? Então são poucos os lugares que oferecem essa oportunidade de acesso, né? Esse acesso para essas pessoas. Então, junto com os alunos, pensar num planejamento. Eu acho que é importante mencionar que isso não veio do nada, né? Então, eu tive um trabalho bem bacana com uma outra turma de esporte jovem que eu tinha no SESC, que eu trabalhava com o modelo Sport Education, né? E esse modelo me deu uma visão muito ampla, né? Muito abrangente sobre essas questões também. Então, aprendi a olhar para o planejamento de uma maneira um pouco mais efetiva. Aí depois aprendi a entender as funções dos alunos e que a gente poderia atribuir responsabilidades para eles dentro da turma. Então, eu fui trazendo alguns desses elementos para o esporte adulto também, né? Então, isso acabou funcionando muito bem. E é lógico, você falou, né? Agora respondendo efetivamente a sua pergunta, né? Acho que talvez o maior desafio seja fazer com que, ou mostrar, fazer com que as pessoas elas compreendam e entendam suas funções e quanto elas são responsáveis e importantes dentro da turma, né? Às vezes é muito difícil você lidar com um aluno que ele é muito habilidoso, ou que ele entende muito bem o jogo, né? Porque às vezes ele tem uma expectativa enorme com relação à turma, então ele vai para a turma porque ele quer jogar, que ele quer competir, que ele quer participar. E aí a gente tem esse jogo de cintura, sabe? Saber conversar com esse aluno, saber fazer, olha, você é muito bom nisso, mas eu preciso que você me ajude com isso, isso e isso. Então, às vezes essas pessoas elas têm uma liderança muito grande, então a ideia é trazer essa liderança para que ela, né, contribua para o aprendizado da turma, de modo geral, assim. Então, talvez, acho que o maior desafio é mostrar para os alunos, para todos os alunos, né, que todo mundo é importante e que a gente precisa ter um cuidado, sim, com as pessoas que estão começando, que estão aprendendo, que tiveram essa coragem, né, de sair de casa e procurar um lugar para jogar depois de tanto tempo. Então, a gente tem que respeitar muito isso. Acho que Boa, legal, legal. Mais uma vez, assim, tem vários aspectos que eu gostaria de destacar, né? A questão de acessibilidade, realmente, a gente já não tem muitos locais que forneçam a prática em idades mais avançadas para os esportes mais populares aqui no Brasil, né? Muito menos para aqueles que são menos populares. E acho que é legal, de alguma forma, incluir aí nesse planejamento algumas ações até externas. Por exemplo, eu sei que o SESC faz algumas ações de intercâmbio, né, entre os próprios SESCs, mas também fazem algumas ações abertas à comunidade, que é uma coisa bastante legal, abrir a comunidade e convidá-las para, de alguma forma, conhecer e depois até fornecer a oportunidade de alguma forma, participar, talvez em outras instituições também que tenham outras características, né? E a questão do planejamento, inclusive, tem uma pergunta aqui, Fernando, que acho que já vale a pena falar um pouco, né, sobre o planejamento. A Carol comenta, acho que deve ser alguma conhecida, inclusive. sim, a Fer, Carol é do SESC. legal. Rola um planejamento participativo com esses alunos, pensando em conteúdos táticos e técnicos? Rola sim. Só que é importante primeiro que eles entendam o que são esses conteúdos, né? Então, uma coisa que eu procuro sempre é discutir com eles quais são esses conteúdos, falar muito sobre tática, discutir muito sobre isso, para que depois eles possam de fato contribuir, né? Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu estava em Bauru ainda a primeira coisa foi elaborar um questionário, né? E nesse questionário eles respondiam questões sobre tática, técnica, cultura esportiva, o que eles entendiam, né?
porque eu acho que uma coisa importante também é a gente considerar o esporte para além da quadra, né? Então, tem diversos outros fatores que estão envolvidos no esporte. Então, eles podem contribuir sim nesse sentido, mas desde que eles entendam sobre o que eles estão contribuindo, né? Do porquê eles estão contribuindo. É lógico que é sempre orientado de alguma forma, direcionado de alguma forma, mas acho que aquilo que você disse no começo, quando a gente entende, aprende a ouvir os alunos, aprende a ouvir os interesses deles também, isso fica muito mais simples, fica muito mais fácil de trabalhar. Boa, legal. E aproveitando que tem o pessoal aqui que é da Unicamp, eu sei que trabalha aí também, está iniciando a carreira como treinador ou treinadora no esporte universitário, né? Acho que existem aí duas formas já de pensando no planejamento, abraçar essas pessoas que têm uma liderança e que já conhecem um pouco o esporte, então tá aí ajudar talvez nesse processo, né? De entender alguns conceitos da modalidade específica, acho que é legal. Você colocou mais o professor ou o treinador como mediador e colocar essas lideranças para junto atuar de alguma forma, tá aí um papel legal, né, para ajudar. E aí, a partir disso, em conjunto com os alunos, pensar aí no planejamento também técnico e tático, né? Não só para além de outras É, questões socioeducativas, né? Ou até históricas. e uma coisa legal também, que eu esqueci de mencionar, que eu costumo fazer com os alunos, é disponibilizar o planejamento para eles. Então, eles sabem o que vai acontecer em cada momento, por que vai acontecer, porque basicamente é estruturado como uma temporada mesmo, né? Então, a gente tem as fases de competição, que nem a gente tem o campeonato dentro do SESC, interno do SESC, tem algumas outras competições que a gente faz dentro da cidade também, em outros contextos. Então, a gente tem uma fase de preparação, depois a gente tem uma fase de pré-competição, na fase competitiva ali, lógico, de uma maneira bem mais, como que eu posso dizer, bem menos engessada do que no esporte de rendimento, mas a gente tem todos esses momentos, eles entendem esses momentos e por que que a gente está passando por aquilo. Então, não é uma coisa assim que eu guardo para mim, é uma coisa que eu discuto com eles, né, por que que a gente está fazendo aquilo. Legal, realmente compartilhado, né? E aí você comentou de realmente ter um planejamento ao longo do ano, né? Então, até pensando nessa necessidade de desenvolvimento, de habilidade específica mesmo da modalidade, independente de ser iniciante nessa modalidade ou não, ou já conhecer há um tempo, né? É importante a gente estabelecer a partir disso metas e metas que sejam individuais, né? Porque os desafios vão ser diferentes para essas pessoas com diferentes vivências nesse Sim, esporte, né? E aí, aproveitando, trazendo um pouco mais uma vez aí do Cotê, ele vai falar dessa importância de estabelecer desafios pessoais, principalmente desviando a comparação entre os praticantes, né? Porque é comum, acaba acontecendo, mas a gente está num ambiente em que é participação, o objetivo é um pouco diferente. Então, colocando desafios, vou dar um exemplo, né? No mesmo jogo, dentro do basquete, que é a modalidade que eu atuo um pouco mais, né? Alguém que tenha mais habilidade, tem vivência, drible com a mão dominante, desculpa, com a mão não dominante, alguém está num processo mais de iniciação aí nesse mesmo jogo, usar a mão dominante. E aí estabelecendo alguns desafios mais pessoais e estabelecer metas também pessoais, isso daí vai ajudar também no desenvolvimento da percepção de competência. A partir do momento que desenvolve uma habilidade que não executava, né? Ou uma ação que não executava e passa a ser executada, isso é, sem dúvida, um ganho, um desenvolvimento, né? Então, vai do professor saber estabelecer, saber reconhecer quando isso também está sendo desenvolvido e com certeza vai ajudar no desenvolvimento aí da percepção de competência. É claro que, né, pensando em termos de níveis, né, de vivência, aquele que teve 10 anos de vivência vai ter habilidades um pouco diferentes, né? Até pelo processo temporal. Mas entender que a pessoa que está iniciando também pode alcançar outras sim. metas e se sentir competente com isso, né? E às vezes não, né? Às vezes essa pessoa que tem 10, 12 anos de prática, ela, né, não consegue se desenvolver tanto quanto uma pessoa que começou há 5 meses atrás. Então, a gente lida com tudo isso, né? Então, é diferente um pouquinho do esporte de rendimento, que a gente já tem pessoas prontas ali de alguma forma, que já tem um entendimento bacana do jogo, que você vai ter um pouco menos de dificuldade. Então, dependendo do contexto que você trabalha, aparece absolutamente de tudo, né? Então,
acho que o grande X da questão é saber como lidar com esse diferente público que você tem. Legal. E aí você comentou, né? Às vezes uma pessoa não teve tanta vivência nessa modalidade, e já tem muitos estudos que trazem dados consistentes de que pessoas que passaram nas primeiras idades por uma diversificação de estímulos, de movimentos, experimentaram diferentes modalidades, tendem a aprender uma nova modalidade de uma forma um pouco mais fácil, né? Mas não significa também que aquelas pessoas que não tiveram muitas vivências não possam aprender, chegar lá no SESC, olha, quero aprender vôlei. Nunca tive contato com uma prática sistematizada e não é por isso que também não vai aprender, né? Porque esse processo se dá ao longo da vida e acho que isso é muito legal. Vou aproveitar e vou responder aqui uma pergunta do professor Márcio Vinícius, que me perguntou, boa noite, Márcio, o que você vê diferente entre alunos brasileiros e canadenses e quais as metodologias diferentes, né? Plano gestor anual. Tive aí o privilégio de passar um tempinho por lá e eu acho que um pouco da diferença que eu já percebo é exatamente nesse ponto que eu comentei sobre, nas primeiras idades, já ter um contato com diversas modalidades, né? E para agregar ainda lá tem os esportes de inverno, né? Que é muito comum. Então, as crianças no verão têm, em geral, contato com modalidades de verão, né? Que são diferentes daquelas de inverno, então são aí 2 temporadas para contribuir com o leque de experiências das crianças. Então, nesse sentido, Márcia, eu já vejo um estímulo muito grande no processo de desenvolvimento. E aí, a partir disso, como muitos estudos já vêm trazer, o contato com uma nova modalidade vai ser um pouco mais facilitado no sentido de aprendizagem e desenvolvimento, né? E em termos de metodologia, já se tem muito consolidado lá a metodologia de ensino interacionista, que vai trazer o jogo como meio de ensino. E acho que de principais, eu não fiquei tanto tempo lá, né? Mas acho que de principais diferenças eu já destaco isso. E também os ambientes, né? Que oferecem a oportunidade de praticar qualquer modalidade em diferentes idades. Então, a gente vê muitos adultos e muitos idosos também praticando diversos esportes. E acho que é um processo político, cultural, né? São diversos fatores que envolvem e favorecem esse engajamento no esporte ao longo da vida, né? E Horácio, se eu puder complementar, eu não tinha nem pensado nisso, mas eu passei por esse processo, né, de iniciar no esporte depois de adulto, né? O ano passado eu fui para Dinamarca, né, pelo SESC, tem um intercâmbio lá, a gente vai para uma escola, uma folk high school, que é um tipo de escola de educação não formal que eles têm lá nos países nórdicos, e eu tive a possibilidade de ir lá, de ir para lá o ano passado, eu fiquei 4 meses, e lá a gente tinha acesso a diferentes formas, diferentes modalidades, né? Então eu aprendi caiaque, patins, N coisas que eu nunca ia fazer aqui no Brasil, que eu nunca tinha chance, nunca tive chance de fazer aqui no Brasil. E por mais que eu tenha praticado esporte a minha vida toda, handball, voleibol, ainda pratico, tive muita dificuldade em muitas coisas, né? Então eles têm essa questão de fato de ter muito acesso ao esporte a vida toda. Então eles têm diversas instituições, a escola é um absurdo tanto de esporte que eles têm, não é um absurdo, né? É excelente, mas muito esporte que eles têm na escola, então eles têm um acesso totalmente diferente do que a gente tem aqui. E é a vida inteira mesmo praticando esporte. Então, a gente saía para correr, às vezes, em volta de um lago que tinha perto da escola, tinha senhores, senhoras correndo, não estavam caminhando não, estavam correndo. E era muito comum de ver eles indo até a escola para jogar alguma coisa, para fazer alguma coisa. Então, foi um processo bem bacana também, que às vezes a gente não se coloca nessa situação também de aprender algo novo, né? Aprender uma coisa nova. Talvez quando a gente se coloca nessa posição, a gente entende um pouco mais e sente um pouco mais na pele, quando a gente, talvez até possa receber um pouco melhor o aluno que está começando. Porque a gente sabe como é que é. A gente sabe como que é lá, sentar dentro de um caiaque, tá no meio do negócio lá, e você fala assim, meu Deus, vou morrer aqui. Então, imagina como que essa pessoa se sente chegando na sua aula, né? Pela primeira vez, você que trabalhou com esporte universitário, às vezes
O aluno chega lá, está começando a universidade, não conhece ninguém e tal, fala, vou começar a fazer uma modalidade para conhecer alguém. E muitas vezes é isso, né? Então a gente precisa entender e saber valorizar isso também. Isso também é importante, isso também é esporte, né? Com certeza, com certeza. E é realmente isso, para fazer amigos ou porque tem amigos, né? Esporte universitário é bastante comum isso, Muito. né? Entrar numa prática, porque alguns amigos fazem, né? Eu também tive essa experiência com o futebol, o futsal. Eu sempre pratiquei esportes. Claro, tive na escola algum contato, né? Sempre fui mais adepta de esportes praticados com as mãos. Quando eu ia para o futebol, era no gol, inclusive. Faculdade, tive oportunidade de participar aí da equipe de futsal, de futebol. Acabei voltando um pouco para o gol, mas eu tive a experiência ali de iniciar uma prática mais sistematizada, né? É exatamente isso que você falou. A gente começa a compreender um pouco melhor as dificuldades, né? Criar uma sensibilidade acerca desses que estão começando uma modalidade. Eu quero aproveitar eu falei para essa minha amiga que eu comentar do caso dela, né? Porque hoje eu tenho uma amiga muito grande. Eu conheci ela na época que eu dava treino de basquete, né? Era treino universitária. E ela nunca tinha praticado nenhum esporte a não ser um contato na escola. Realmente nenhum esporte, né? A Raquel, inclusive, acho que ela está assistindo aqui com a gente. E ela assim, era desesperador o sentimento que ela tinha em relação ao basquete nos primeiros dias, assim. Ela falava, não consigo fazer nada. Realmente, ela se sentia incompetente, né, naqueles primeiros momentos. Mas eu acho que o fato de estar com as amigas, ser um treino um pouco mais divertido, né? Inclusive, vou falar um pouquinho do que o Cotei fala sobre organização, né, do treino. Ela foi ficando, aos pouquinhos ela foi gostando e ficou os 4 anos da faculdade, na verdade 5 anos da faculdade praticando. Hoje ela é super adepta, ela vai às praças, a gente está sempre jogando junto, inclusive, a gente combina e vai jogar basquete, está namorando o menino também joga basquete, ela assiste basquete, ou seja, ela se tornou, a partir desse contato tardio com o basquete, ela realmente se tornou uma agente do basquete, tem outras meninas também que passaram por esse processo, alguns meninos. Eu acho que é esse também o nosso papel, né? De alguma forma, engajá-los na prática, eles se sentirem contemplados mesmo, né? Se sentirem, se divertirem, socializarem, se desenvolverem também no esporte e também manter esse contato ao longo da vida com o basquete de alguma forma, ainda que não se tenha muitos locais de prática, né? Talvez o basquete seja um pouco mais fácil do que, por exemplo, o handball, né? Acaba não tendo muitos espaços públicos. Vôlei também não tem espaços públicos para prática, acho que é mais o futebol e o basquete, né? Então, são fatores que acabam contribuindo depois para a manutenção. Mas, de uma certa forma, acho que esse processo inicial, a gente contribuir com o gostar da modalidade é muito importante também, né? É verdade, perfeito. E vou fazer mais algumas perguntinhas, mas só para vamos comentar um pouquinho sobre a estrutura, não exatamente sobre planejamento de conteúdos, né? Mas, mas como você geralmente realmente faz esses treinos, né? Ou seja, como são os seus treinos em geral? Tá. Bom, assim, normalmente o que a gente, como eu estruturo o treino hoje, só para ficar um pouco mais claro, né? Então, hoje eu dividi um pouquinho as ações da modalidade. Então, a primeira coisa que a gente vê no começo do ano é a gente dar um foco principal para as ações de saque e passe, por exemplo, que são ações interligadas, são as duas primeiras ações do jogo, né? Quando a gente pensa na lógica do jogo. Então, a gente trabalha, lógico, tudo dentro de uma pedagogia do jogo, né? O mais próximo possível disso, mas dentro dessa pedagogia, o foco desse primeiro momento é o saque e o passe. Isso costuma durar normalmente uns 2 meses, 2 meses e meio. Então, a gente tem um período de pré-temporada que a gente chama, que é onde a gente aprende o que é isso, discute o que é isso, entende quais são os tipos de saque, quais são os tipos de passe, por que aquilo acontece, como que a gente pode
olhar para aquilo no jogo, quando a gente assiste um jogo na TV, como a gente reconhece aquilo dentro do jogo. Então, depois desse primeiro momento, a gente vai para as ações mesmo, né? Então, a gente vai jogar. Então, vou dar um exemplo simples do que a gente costuma fazer, assim. Então, por exemplo, a gente está tentando entender como é que eu faço para sacar para a posição 1. Então, eu tenho que sacar para a posição 1 e a partir daquela ação, o jogo acontece normalmente. Então, eu não preciso ficar colocando um cone lá para todo mundo acertar o cone na posição 1. Então, aí normalmente quem acerta o saque para a posição 1 faz 2 pontos, né? Se conseguir fazer o ponto, assim, por exemplo, né? Então, as variáveis são gigantescas, são enormes. Então, depois do saque ao passe, que essas ações estão muito interligadas, então a gente vê elas em conjunto, né? Então, é isso que acontece normalmente na aula, né? Então, a gente tem aquele primeiro momento de conversa sempre com os alunos, a gente fala sobre aquilo que vai acontecer, né? Sobre como vai acontecer. Alguns alunos sempre ficam um pouco mais responsáveis pela atividade, porque são 30 alunos, né? Hoje em Jundiaí eu tenho 2 quadras para 30 alunos, em Bauru eu tinha uma quadra para 30 alunos. Então era E muito você difícil. não tem treinador ou treinadora te ajudando? Não, em Bauru não tinha. Agora em Jundiaí também não, né? Eu tinha no esporte jovem. No esporte adulto, normalmente a gente não tem estagiário, né? Um outro professor, então normalmente é sozinho mesmo. E é por isso que é tão importante que os alunos participem, né? Que os alunos se ajudem. Então tem sempre aquele aluno que sabe um pouquinho mais, que já jogou em algum lugar. Então pega esse aluno, olha, a gente vai fazer tal, tal, tal coisa, me ajuda enquanto eu estou olhando lá, me ajuda enquanto eu estou explicando aqui. Então, é muito dinâmico, né? É 1h30 só de aula, então não tem muito tempo, né? Então, aí a gente tem os exercícios, né? Que são um pouco mais específicos, eu vou sacar para a posição 1, mas o jogo rola. E a gente sempre tem um jogo na aula, né? Então, o final da aula normalmente é um jogo mesmo. Aí pode, não necessariamente é o jogo formal, o jogo completo, mas sempre tem um jogo, uma competição entre eles, a gente divide em trios, em duplas, ou às vezes são 6 jogando, às vezes são 6 com alguma regra em específico, eu só posso atacar por baixo, ou eu só posso receber a primeira bola com manchete, enfim. Então eu vou colocando condicionais no jogo, né, nesse último momento da aula, para que eles entendam outras dinâmicas, eles coloquem em outras posições também, em outros momentos. Então, por exemplo, quando eu falo que eles têm que é importante que eles passem o primeiro saque, passem o saque de toque, então eles sabem que eles têm que se colocar um pouco mais à frente na quadra. Né? Ou se não sabem, eles vão perceber que se eles ficarem no fundo da quadra, aquela ação não vai funcionar muito bem. Então, os alunos mesmos vão entendendo aquilo, vão se ajudando, vem mais para cá, porque a gente precisa passar de toque. Então, são coisas, exemplos simples que eu estou dando, mas lógico que durante a aula, durante o treino, fica muito mais elaborado, né? Então, esse é um momento da aula, o segundo momento desse pequeno planejamento, e no final a gente sempre tem um período competitivo, dentro desse período que a gente está vendo saque e passe, aí, com mais ênfase, mas não só. Então, eu divido normalmente a turma em várias equipes. Então, não necessariamente são 6 em cada equipe, pode ser equipe de 4, de 5, enfim. E aí a gente compete durante uma semana, 2 semanas, faz um mini campeonato mesmo, que acontece durante a aula. E aí é muito legal, né? Rola muito legal, assim. Então aí eles dão nomes para a equipe, tem um capitão, aí normalmente em Bauru eu fiz isso, foi bem legal, tinha as pessoas da equipe que eram responsáveis por fazer os outros jogos acontecerem, né? Então tinha o árbitro que apitava, tinha alguém que ficava responsável por fazer a súmula ali, então era muito legal e rolava muito bem. E isso acontece durante todo o ano, né? Então eu procuro dividir o ano mais ou menos falando do saque e passe, depois de levantamento e ataque, depois bloqueio e defesa e por aí vai. Aí depois a gente vê contra-ataque. Só que a gente tem um período que a gente tem competição, né? Então, nessas semanas que a gente tem a competição que é do próprio SESC, então tem um planejamento um pouquinho diferente. A gente guarda aquilo que a gente está fazendo, né? Durante o crescimento desse planejamento. Olha um pouquinho para essa competição, que é fora, né? Um pouquinho fora querendo ou não, é um pouquinho fora do nosso contexto, né? A gente
competição é sempre difícil, é sempre uma, como eu posso dizer, sempre uma disciplina difícil de se lidar, né? Que é um momento ali que a pessoa ela está numa condição de que ela não quer perder, enfim, então, Mas mas também é acho que muito é uma legal. para se trabalhar, né, essa Nossa, é diversidade fantástico. que a gente comentou aqui, né? E Sim. aí eu quero destacar essa questão da competição, que é, mas antes eu quero falar um pouco sobre esse ensino por meio da pedagogia do jogo, né? Então, um laboratório, o LEP, que valoriza muito os métodos mais atuais dentro da metodologia interacionista, né? O ensino por meio do jogo, inclusive o pessoal aqui do LEP, aproveitar e mandar um abraço, o César, eu vi, acho que eu vi um pessoal, o César e o Otávio, desculpa, Otávio, mas agora acho que só o César está por aqui, mas sempre tem um pessoal do LEP acompanhando, né? E dentro do LEP a gente valoriza muito, inclusive são referências, né? A gente, quando a gente fala de pedagogia do esporte, pedagogia do jogo, o Alcides Scar, a Larissa Galati. Então, até por isso a gente também valoriza. E eu também uso muito, Fernando, uso bastante, porque eu acho que é uma forma, inclusive, de contextualizar o ensino de alguma técnica, como você comentou, dentro de uma situação do jogo, né? Quer dizer, você coloca ali uma condicionante que vai ajudar a moldar o comportamento, né? O jogo se inicia, por exemplo, por um saque numa determinada região. Pode ser que o saque vá, pode ser que o saque não vá. Se o saque vai, é efetivo, na verdade é eficaz, você valoriza, coloca mais pontuação, mas se não, o jogo continua, a valorização o jogo continua, a pontuação é menor, mas né, não impede que o jogo continue a partir daí. E a técnica está sendo trabalhada a partir de uma situação de jogo, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Ou seja, tem a questão ali da imprevisibilidade e também da aleatoriedade, porque é exatamente isso, a gente não sabe se o saque vai chegar lá e como vai ser a recepção, porque vai depender de algumas tomadas de decisão ali das pessoas que estão envolvidas, né? E dessa questão da competição, eu acho realmente muito legal, para falar a verdade, porque a gente sente a necessidade, né, de realmente competir, mas competir de uma forma saudável, mais uma vez, não com foco exacerbado na vitória, na derrota, né, mas colocar algumas metas. Quantas vezes eu não fui para jogos com o pessoal do time universitário, né, em que a nossa meta era fazer com que todo mundo fizesse uma cesta, né? É claro que todo mundo quer ganhar, faz parte, mas a gente também sabe, acho que é importante a gente colocar a situação real do que está acontecendo ali. Às vezes não vai ser a vitória, vai ser com que aquela pessoa que, por exemplo, que não conseguia fazer uma determinada ação realize no jogo e todo mundo valorize isso, né? Como um grupo, isso é muito legal. E em relação à competição, Fernando, eu tenho uma certa dificuldade, inclusive, com uma turminha que a gente montou aí, que começa não é ainda um jovem adulto, mas começa um pouco mais tarde, mas é uma coisa da qual a gente se orgulha, porque não era um grupo que existia ainda muito forte. Então, são adolescentes ali de 13, 14, 15 que não estão na equipe competitiva, mas treinam lá com a gente numa turma específica, né? Só que a gente não encontra pessoas com quem jogar contra, porque não existem muitos lugares a não ser uma escola ou outra, mas em geral as escolas se organizam mais assim no momento pré-jogos escolares e não existe de fato uma turma de treino assim em basquete. Então o que a gente faz muito é competição interna, né? Monta trios, faz competição de 3 contra 3, em alguns momentos, né? Essa ideia baseada até no Sport Education, né? Árbitros, alguns vão ficar ali responsável pela mesa, enfim, são papéis diferentes para que eles consigam também jogar e competir, porque é realmente um desejo e competir de uma forma saudável. Então acaba que a gente usa essa estratégia de fazer campeonatinhos internos e a gente às vezes faz também ao longo de um tempo, né? Então são vários jogos. No ano passado, por exemplo, no final do ano passado, de novembro até quase o meio de dezembro, início de novembro, assim, por um mês e meio, deu quase dois, na verdade, a gente fez um campeonatinho ali interno com eles, e eles que montaram o sistema de disputa, foi muito legal, eles que estabeleceram as regras, e aí no final foi super divertido, e enfim, é uma forma diferente, mas a gente está mostrando aí algumas estratégias que é possível, né?
Eu tinha Vou esquecido de... aproveitar e fazer uma pergunta aqui. Claro. O Pedro é super meu amigo, inclusive, eu também fui treinadora de handebol, né, na universidade, e ele sempre nadou, ele foi atleta, inclusive, de natação, ainda é, ele disputa no Master, e ele teve aí um processo de iniciação tardia com handebol. Mas ele tá te mandando uma pergunta, Fernando. Com o surgimento da posição de líbero, você acha que começou a existir uma especialização precoce na posição de central? Acho que ele está falando mais assim num contexto de iniciação, né? Não Sim, exatamente a tardia. Vai lá, desculpa. vai lá. Eu acho que é um fenômeno que vem acontecendo muito, acho que não só no voleibol, mas em todas as modalidades, que é a especialização precoce. Fernando, Então, inclusive, fala pra gente um pouquinho o que que é especialização precoce. Tinha um amigo meu que tinha mandado até uma pergunta em relação a isso. E aí já vale aproveitar e falar o que que é, né, essa tal da especialização precoce. maravilha. Especialização precoce, acho que da maneira mais simples de falar, é quando a pessoa ela começa a jogar e ela assume uma posição, né, dentro do jogo. Por exemplo, eu vou começar a jogar vôlei, então desde cedo, 7 anos, 8 anos, eu já começo como levantador. Então eu não tenho a oportunidade de passar pelas outras posições, porque eu acho que eu sou um ótimo levantador, ou porque alguém acha que eu sou um ótimo levantador, e lá eu fico pro resto da vida. Então, basicamente isso, né? Então, eu acho que é um fenômeno, como eu estava dizendo, é um fenômeno que vem acontecendo com muita frequência em, né, diversas modalidades, que no voleibol isso é muito acentuado, né? E sim, depois que nós tivemos, começamos com os líberos dentro das equipes, né? Então, não só o líbero começou a se especializar muito, opa, moro perto da linha do trem aqui. Não só o líbero começou a se especializar muito, assim como os centrais, levantadores, os ponteiros. Então, normalmente, quando essas pessoas elas têm um acesso ao esporte por uma via um pouco mais tradicional, normalmente é isso que acontece, né? Então, ela se especializa muito cedo. E é diferente um pouco do que a gente tenta fazer na turma. Então, é importante que os alunos, primeiro, eles não tenham uma posição definida, o que é muito difícil, porque normalmente ali já está instaurado um sistema de jogo, um modelo de jogo. Então, a gente joga o 5-1, por exemplo. Meu Deus, como que eu não vou ter uma posição, né? Mas por que não? Beleza, a gente vai jogar na posição enquanto a gente está ali no 5-1, mas por que não eu experimentar outras posições, né? Por que não eu um dia jogar de levantador, um dia eu jogar na saída, um dia eu jogar como líbero? Talvez aquilo seja legal para mim também, né? Então, os alunos eles têm total liberdade de jogar na posição que eles querem jogar, ninguém impõe nada, eu acho que não deve ser assim na minha opinião, né? Então eles têm essa liberdade. Muitos deles eles querem jogar naquela determinada posição e tudo bem, mas quando alguém quer jogar na posição que ele joga, ele tem que entender que aquele espaço é para todo mundo também. Sim. Então E aí eu vou aproveitar e trazer uma pergunta que o Cauê, um amigo nosso, também mandou. Se existe, ele está começando a entender, estudar um pouquinho também dentro da pedagogia do esporte, que é a especialização. Quando a gente fala da especialização precoce, é realmente isso que o Fernando trouxe para a gente, né? Se especializar em uma determinada posição, em um esporte também específico, antes do que é o adequado, né? E acho que também já vale trazer algumas diretrizes, né? Que aí vai bastante ao encontro do que eu tenho estudado, é que já se tem bastante consolidado na literatura que não que é indicado que não se especialize em um único esporte, pelo menos até os 14 anos. E, inclusive, quando a gente fala em formação de atletas, né? Tem alguns estudos, principalmente no mês do Jean Dance, que vão falar aí que os atletas que chegaram ao alto rendimento praticaram até pelo menos aí os seus 14 anos mais de uma modalidade. E um ótimo exemplo disso é o Michael Jordan, né? Falando de basquete. Acabou de ser lançada aí, já terminou também aquela série The Last Dance, o arremesso final, né? E conta bastante a história do Michael Jordan, conta, claro, a história do Chicago Bulls, mas conta o Michael Jordan que praticou não só o basquete, mas também o beisebol até os seus 17 anos, inclusive numa fase adulta que ele fazia
basquete ele foi jogar beisebol, né? Então, enfim, na literatura já tem isso bem consistente, de que não se deve especializar em um único esporte, pelo menos até os 14 anos, e dentro desse esporte ainda piorou se a gente se especializa em uma posição, em uma única função, né? E eu gosto de pensar dessa forma também, Fernando. E quando a gente fala aqui nesse contexto de iniciação esportiva tardia, e também não especializar posições, né? Acho que talvez seja um pouco mais fácil dentro de modalidades como o basquete, o handebol, em que existem algumas funções, e aí acho que as pessoas podem experimentar as funções, não tem tantas posições assim determinadas, porque é um jogo de invasão, tem muita dinâmica de oposição dos companheiros, né? Então isso acaba facilitando um pouquinho, a característica do esporte facilita isso. Mas então, acho que falando um pouco de especialização nesse contexto, acho que a ideia é essa também, né? De que não entre, por exemplo, a partir de uma característica da pessoa, talvez no vôlei alguém que não tenha tanta altura, já vá logo ser um líbero e só experimenta ser líbero o tempo todo e não experimenta outras funções, né? Acho que não é essa a ideia, principalmente nesse contexto, né? Perfeito. Legal. O que mais? Pessoal, vamos aí mandando algumas perguntas. Tem um pessoal aí também que foi atleta, atleta praticante na universidade, o Dentinho tá aí, um abraço, Dentinho. Fernando, eu tenho mais algumas coisinhas aqui para colocar, acho que a gente falou um pouquinho sobre, também não quero estender muito, acho que já vai aí para uma hora que a gente está falando, só queria terminar de falar o que, que o COTE traz para a gente, né, o que, que é importante, independente do contexto quando a gente fala de esporte, já para encaminhar para o nosso final, e se você quiser complementar, fica à vontade, né? A gente falou um Claro. pouquinho aqui da qualidade das relações, da importância de se criar uma conexão entre todos, né? Entre os participantes, entre treinador e participantes também. Falamos um pouquinho da importância do desenvolvimento da percepção de competência e de desafios possíveis para que as pessoas se sintam motivadas e confiantes também dentro desse contexto. Então, aí já são os 3 Cs: conexão, competência, confiança, e tem mais um que o Cote vai falar, que é o caráter. E acho que dentro de várias estratégias que você comentou, né? Responsabilização pela aprendizagem do outro, exercer diferentes papéis, ser líder também, promovendo a aprendizagem dentro do grupo, respeito mútuo, enfim, diversas estratégias aí também vão ajudar no desenvolvimento do caráter, né? Então, estão aí os 4 Cs, que o GPT fala bastante, eu vou mandar a Carol, mando para o Fernando esse artigo e o Fernando compartilha com você, por favor, ou também pode mandar mensagem no direct que eu mando, tá? E ali, além desses 4 Cs, acho que, né, a gente já falou bastante de desafios, potencialidades, acho que também está dentro dessa potencialidade, voltando ao exemplo da Raquel que eu dei, né, é de realmente formar as pessoas no esporte e torná-las agentes do esporte, né? Uma vez que elas são engajadas e realmente têm essa prática como significativa, também serão pessoas que vão promover de alguma forma o esporte, né? Talvez os filhos, motivar os sobrinhos, enfim, pessoas que vão de alguma forma também ser agentes promotores do esporte, né? Acho que tem uma coisa que eu fico sempre pensando, que eu acho que é uma coisa muito importante. Como que essas pessoas elas podem praticar essa modalidade, esse esporte, em outros contextos depois? Porque às vezes a pessoa chega ali, aprende, né, chegou no SESC, então ela teve acesso àquela modalidade, começou a entender um pouquinho, começou a aprender um pouquinho, mas aí ela vai num parque, por exemplo, né? E aí, como é que eu me comporto? O que que eu faço aqui? De que forma que eu vou me sentir incluído aqui? Então, para isso, ela precisa ter um conhecimento vasto na modalidade que ela está praticando ou fazendo, ou não, né? Mas que ela que ela consiga chegar num outro contexto, consiga se sentir integrante ou que ela tenha facilidade, que ela se sinta tranquila de estar ali e poder praticar com outras pessoas. E eu acho que é outra coisa bem legal também, que é bem comum de acontecer, é que muitas vezes chegam alunos que eles gostam da modalidade, acham interessante, bacana, só que eles não têm uma cultura da modalidade, né? Como você falou antes,
muito bem da sua amiga e tal, que ela agora ela é, fala bastante sobre o basquete, enfim. Muitas vezes o aluno chega, por exemplo, porque quer jogar vôlei, mas ele não sabe quem é o Serginho, por exemplo, né? Isso é Sim. bem comum, muito comum. Então, muitas vezes ele não tem esse acesso à cultura da modalidade, ele assiste um jogo, ele não entende muito bem como aquele jogo funciona, porque as coisas acontecem daquela forma. Então, esse é nosso papel também, é dar acesso a essas informações, a essas questões, é falar do porquê o jogo acontece daquela forma, do porquê que eu tenho um tempo durante o set, ou dois tempos durante o set, se eu deveria ter mesmo, por que que existe aquilo, né? É uma coisa que é muito legal e que talvez seja uma dos momentos mais legais assim que eu vivi trabalhando com essa turma foi quando a gente estava nas competições internas e os alunos que desempenhavam as funções de árbitro, principalmente, eles tinham uma visão do jogo completamente diferente, né? Porque eles passavam a ver o jogo com outro olhar. Então, a gente, quando assiste o jogo, né, lá sentado no seu sofá, vendo na televisão ou lá no ginásio, a gente tem uma percepção, às vezes está só se divertindo, você não está olhando para alguns momentos do jogo, né? Você não está pensando em como o árbitro está se sentindo, em como o treinador está se sentindo, como aquela atleta lá dentro está se sentindo, você só está acompanhando o jogo e está tudo bem. Agora, quando você tem esse acesso a entender como que aquelas pessoas elas agem, como elas trabalham, o sentimento de tomar uma decisão que pode mudar o jogo, isso é muito legal. Então a gente teve vários relatos muito interessantes, né, de pessoas que nunca pensaram em se colocar nessa posição de árbitro ou de qualquer outra posição que a gente tinha, de capitão, que também tem uma responsabilidade muito grande. E as informações que eles traziam, assim, né, que eu não estou lá só como um jogador que fico ali simplesmente esperando minha vez de jogar, não. Né, eu tenho minha função, aquilo é importante. Se eu fizer alguma coisa errada aqui, vai determinar o jogo que está acontecendo aqui, né? Vai ter vai agir diretamente sobre aquelas pessoas que estão jogando naquele momento. Então isso é muito legal, isso é muito bacana de observar. Boa, legal. Vai para além desse conteúdo técnico, tático, né? Vai, engloba aí Muito, que a gente fala bastante na pedagogia do esporte como referenciais socioeducativos e também o histórico-cultural, né? Entender quem são esses personagens atuais e até de gerações mais antigas do esporte, né? E aí acho que a gente também tem esse papel de agente e promotor desses referenciais também. Para finalizar, Fernando, eu vou. O Daniel está aqui perguntando, o Daniel é aluno lá da UFMG, também está na UOS Basketball. Ele perguntou, e eu vou dar um exemplo até do vôlei, ó, só para sair um pouco do para não falar só que eu falo de basquete, hein? Como vocês pensam em utilizar pequenos jogos na iniciação do vôlei e como utilizar o Coringa para facilitar o ensino? O Fernando deu aí alguns exemplos, né, de jogos que ele usa, e eu vou fazer aqui um exemplo do vôlei, hein? Se preparem, jura falando de vôlei, novidade. Eu vou dar um exemplo de um pequeno jogo, né? Não sei se vocês estão vendo aqui o meu lindo desenho de uma quadra de vôlei que está aqui repartindo, né? Uma linha imaginária aqui. Então, e aí imagine um 3 contra 3 aqui no vôlei. Vou fazer aqui a linha dos três, tá? 3 contra 3, sem coringa por enquanto. Então tem aqui, ó, 3 contra 3, e que o ponto só vale da linha dos 3 para trás, tá? Não vale o ponto aqui da linha dos 3 para frente. E aí eles têm que jogar dentro desse pequeno jogo, entender e pensar em quais são as ações que vão ser realizadas para que esse ponto, para que a bola venha até aqui, qual vai ser a disposição. E aí, pensando até no Coringa, colocar ou que uma dessas pessoas possam, por exemplo, no segundo passe, vir em uma área, às vezes até dentro desse espaço de jogo dentro da linha dos três, ou até colocar uma pessoa realmente para ser esse coringa fora da área do jogo, porque às vezes não tem muito controle de recepção, né, depois de um saque, e aí esse coringa vai facilitar aí esse jogo para que eles obtenham mais sucesso. Então é um exemplo aí de um pequeno jogo, né? Tem a questão da imprevisibilidade, que a gente não sabe como é que vai se dar. Aí eles vão começar a perceber, por exemplo, que determinada ação pode não ser eficaz se a bola cair aqui
já aconteceu muito disso, né? Eu já usei bastante esse jogo quando eu vou falar de ensino por meio de jogo, né? Acabar vindo fazendo uma defesa aqui, opa, mas espera aí, vale ponto aí? Então, por que você foi buscar a bola aí? Então, começar a utilizar diferentes componentes, né? O ensino aí por meio de pequenos jogos para facilitar o ensino e o uso do Coringa também para facilitar determinadas ações. É só um exemplo aí, tá, Daniel? Daniel Muito que é bem. especialista nisso, inclusive. A Lu falou um pouquinho do handball, verdade. Um super beijo para a Lu foi minha treinadora. Já falei bastante, Lu, de você, principalmente porque quando eu fui entender um pouco mais, né, sobre os métodos de ensino, eu falei, nossa, a Luciana fazia muito isso, muita situação de jogo, assim, muito 3 contra 3 em diversas regiões da quadra. Nossa, era sempre um treino que eu amava, eu e as minhas amigas amavam, né, no handball. Inclusive, joguei até vir até a faculdade. Na faculdade continuei jogando, quando eu posso ainda jogo um pouco de handball. E sem dúvida, a Luciana e as amigas também que eu fiz ali nesse contexto foram essenciais. A gente estava falando da importância das relações também, né? Com certeza a Lu foi essencial, super beijo. Ela é treinadora de handball lá em Barretos. Bom, acho que é isso, né, Fernando? Falamos muita coisa legal, mais de uma Muita. hora. O pessoal interagiu bastante. Acho que a pergunta do Cauê foi respondida, né? Só para comentar, ele comentou se existe a especialização precoce. Olha de onde eu saí, né? Fui falando. E então, isso realmente é uma idade, nas primeiras idades. Perfeito. Eu estou disponível também, se alguém tiver alguma outra questão, pode me chamar aí, não tem problema nenhum, não. Se eu puder Muito bom, responder, né? certeza, sim. E, Fernanda, muito legal a gente até comentar, né, que a gente decidiu, assim, falar sobre esse tema numa conversa, porque a gente tem visto realmente uma onda de diversas lives, né, mas eu ainda não vi muitas pessoas falando sobre a iniciação esportiva tardia. Primeiro porque realmente a gente sabe que são poucas os locais, as oportunidades de prática na fase adulta, de iniciar um esporte na fase adulta, né? E, e aí a gente falou, poxa, vamos falar um pouquinho disso. O Fernando está trabalhando no SESC direto, sempre em contato aí com o LEP também, né? E eu também tenho um carinho especial por ter trabalhado um pouco com isso. Estou trabalhando aí com uma turma de jovens também que estão iniciando agora a prática do basquete. Então, acho que foi bastante proveitoso nesse sentido. Espero que venham mais lives que possam falar um pouco desse assunto aí também, né? Sim, sim. Bom, Yura, obrigado, né? Foi muito, muito legal, muito bacana poder compartilhar um pouquinho, falar um pouquinho do que é a minha realidade, né? Mas pode ser que para quem está assistindo aí hoje não é a realidade, mas um dia a gente nunca sabe com o que que a gente vai trabalhar, né? Então a gente tem que estar preparado para tudo. E é uma e foi, na verdade, essa oportunidade de trabalhar com iniciação esportiva tardia e com uma turma tão heterogênea, ela me deu muita bagagem, né? Então, você tem que aprender muita coisa, você tem que aprender a ouvir muitos alunos, conversar com os alunos. Então, isso vai te ajudando muito em diferentes contextos, e vai fazendo a diferença, né? A gente tem que sempre lembrar que a gente está ali como facilitador e, querendo ou não, a gente está fazendo a diferença na vida das pessoas. Às vezes a pessoa a única coisa que ela gosta de fazer de verdade na vida é estar ali, aquela 1 hora e meia, 2 vezes na semana. Então a gente tem que valorizar isso, tem que cuidar disso, porque isso não é fácil, né? A gente sabe como que as coisas são hoje, como são difíceis. Então, quando alguém chega para você nessa condição de querer aprender, então a gente tem que facilitar o máximo possível para que ela ame aquilo, né? Como a gente ama. Então, por que não ela que está começando agora não passe a gostar também? Então, fiquei muito feliz, muito legal poder falar sobre isso mesmo. Obrigado. Perfeito. Eu que agradeço aí. É muito legal poder contar com alguém que está aí diretamente na prática, né? Trouxe muita experiência, muitas estratégias, né? Tem uma galerinha aqui, um fã-clube do Fernando que eu sei, uma galera
acompanhei essas lives, então legal que o pessoal compareceu. Então, mais uma vez, obrigada. Acho que você levantou aí pontos super importantes quando a gente fala de iniciação esportiva tardia. Acho que foi um bate-papo muito proveitoso. Obrigada, uma super boa noite aí para todo mundo. E vamos ver se